Vamos esperar entrar na live aí, certo, família? Deixar aqui nos comentários para quem quiser falar alguma coisa, né? A gente vai conversando. Bom, como já abriu, eu vou começar aqui, certo? Família, é o seguinte, primeiramente queria mandar um salve, um forte abraço para geral que tá escutando. E é o seguinte, família, você que estiver vendo no YouTube, isso é uma live, tá ligado? Eu solto aqui no meu canal Cortes do Plimo, que as lives que eu faço na Twitch. Então, se você não vê ao vivo, não se preocupa não, que eu corto a live que eu fiz e posto aqui, certo? Então, tamo junto. E é isso. Esperando só abrir aqui a live pra gente começar a conversar sobre isso que é um bagulho que eu tava querendo trazer. Geralmente eu trago bastante coisa de K-pop, né? Mas tem outras coisas também que eu curto. Mas eu vou tentar. Se você curtir esse estilo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí e comenta, né? Pra gente saber se você curtiu mesmo. Aí pronto, estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui na live pra ver se o som, pum, tá tudo certinho. Família, é o seguinte, primeiramente queria mandar um salve, um forte abraço pra geral que tá escutando. E é o seguinte, família, você que tiver certinho, certo? Tamo junto. Bora lá então. Você que estiver vendo no YouTube, não esquece de se inscrever, hein? Eu tenho o meu canal de React também, link na descrição. Então bora lá. Família, é o seguinte, recentemente aconteceu algumas coisas aí envolvendo o Justin, tá ligado? Justin Bieber aí. Você que acompanha, não sei se você tá ligado disso, mas ele apareceu fazendo umas coisas esquisitas aí nas redes sociais. Estão falando que ele terminou com a mulher dele, não sei. A gente vai saber disso tudo aqui e debater um pouco e conversar, certo? Então, bora lá entender um pouco sobre isso. A gente tá aqui no canal do Planeta Novo, certo? Já deixei meu like. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo completo e bora lá, hein? Play! Vamos ver qual que é a fita. Justin Bieber é uma das maiores estrelas do século XXI. São quase 20 anos de uma carreira de sucesso indiscutível, com hits conhecidos no mundo inteiro, números impressionantes e uma multidão de fãs. Mas isso não impediu de que Justin Bieber tivesse uma vida polêmica, e após um período mais tranquilo, recentemente ele voltou para as manchetes, por rumores de uma possível volta do uso às drogas. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre como está Justin Bieber. Não. Ele nunca negou que fumava baseadinho, né? Se for usar as drogas, não sei se é outras coisas, mas o baseadinho ele sempre, né, falou que sempre usou, né? Oi, ele tem 30 e poucos anos já, né? 31 ele fez agora. Caralho, o mano tá grande, hein? Cresceu. Bieber. Criança cresceu. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever baixar só agora e deixar o pouquinho seu aqui like pra para ajudar a mim. gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Justin Bieber, e hoje aqui por trás da câmera Steak eu tenho ele, Lucas Sieika, o nosso Justin Bieber, certo? E aí, Lucão? E aí, Fabio, suave, Como é mano? que tá? Qual que é a sua música favorita do Justin? Cara, não, tem algumas, né? Não sei Goste, citar só pushas, Essa é a brincadeira. Mas eu gosto muito daquela com o Don Toliver, tá ligado? Honest. Honest. Essa é boa. Eu ia falar essa, aí tu pegou a minha. Não, já era. Gosto de One Time, tá ligado? Daquela época ele tinha um cabelinho pro lado. Aí já foi muito longe. Aí foi longe pra Essa música caralho. quantos anos já? Tem 16 anos essa música. Mais, Tá, papo porra. dos índios, mano. Caralho, porra. Então, ele Cê tá é aí na louco. mídia faz um bom tempo, né? Inclusive, eu acho que o problema dele, assim, as quedas que ele teve, as recaídas, né? Basicamente vem disso, dele ser uma pessoa muito jovem ainda e que passou a vida inteira exposta. Desde criança, ele era uma pessoa famosa, desde pequeno ele era muito hateado. A gente, quando era molequinho, era muito normal que os meninos odiassem o Justin Bieber, né? E era um negócio que ele devia sofrer na escola, era um negócio que ele devia sofrer em qualquer lugar que ele ia, apesar de ter várias menininhas fãs dele, ao mesmo tempo, muitos moleques não gostavam dele, né? E uma parte importante do sucesso dele vinha da aparência que ele tinha. Isso Bianca entrou na live. E aí, Bianca, tudo bom com você? Nossa, live de novo. Isso é bom ou é ruim? quando criança. E rapidamente ele mudou essa aparência, porque qualquer pessoa deixa de ser criança, muda a aparência, certo? Só que com ele veio uma cobrança por conta disso. De certa forma a gente pode comparar com o que aconteceu ali com o Michael Jackson, que também quando virou adolescente foi tendo alguns problemas, começou a ter alguns problemas ali. Então, Bianca, hoje é um vídeo diferente, né? Reagindo às paradas que tá acontecendo com o Justin aí, tá ligado? Se quiser, volta um pouquinho a live pra você entender e vamos lá. Em como lidar com isso, né? Isso criticou muito pela própria aparência. Então ele desde novo foi explorado pela grande mídia e Sim. também tudo que ele fez foi sendo acompanhado. Então se, por exemplo, ele fazia uma tatuagem, pô, tu viu que o Justin Bieber agora tá se tatuando? Onde é que ele vai parar? Qual que vai ser o rumo dele? Tipo assim, uma tatuagem, sabe aquele comentário que o teu tio faz?
Do tipo assim, tu vai parar na cadeia. Tu fez uma tatuagem, tu vai parar na cadeia, tá ligado? Teu tio faz. Ele recebia muito esse É comentário. normal, tá? Ele sempre ouviu isso, só que do mundo todo. De jornalistas, de pessoas, tipo assim, com 3 vezes a idade dele, falando, olha, esse cara aqui agora vai se fuder porque ele fez uma tatuagem. Ele aparecia bebendo, coisa que muito adolescente faz. Pelo menos uma vez ali na vida, na adolescência, o cara vai lá e toma um porre, tá ligado? E do nada, ele era a pior pessoa do mundo. Aquela época que ele foi preso e os caralho. Várias vezes, né? Meu, foi muito... O mundo ficou tipo assim, nossa, Justin Bieber preso, meu Deus. Quem que vai parar esse monstro, né? Lembra quando ele veio pro Brasil e mijou na rua? Pichou também, né? Fez um Pichou e grafite. mijou, né? Então, tá ligado? Nessa época ele tava desvirtuado, tava chapando, né? Mas aí depois ele retomou a consciência. Mano, moleque novo em outro país, tá ligado como é que é? Chapou. Vai fazer o quê? Dormiu com aquela mulher também, né? Teve o que a mulher falou, tô aqui com o Justin Bieber, Sim. não sei o quê. Então, a vida dele foi inteiramente exposta. Imagina Ela se gravou toda a tua o cara. adolescência fosse Ai, pública, cara. tudo que tu fez na adolescência, todas as merdas que tu fez fossem públicas, o que as pessoas não iam falar de tu, sendo que as pessoas sabiam que se falasse dele naquela época ia dar muita repercussão. Então, eu, por exemplo, quando vejo uma Virgínia da vida expondo o filho dela desde o nascimento, tá ligado? Qualquer filho que ela tem desde pequenininho tá ali sendo exposto. Eu fico pensando, cara, ela sabe exatamente quais são as consequências da fama. Ela já tem grana o suficiente pra não fazer isso. Por que, Sim. cara, isso que ela tá fazendo isso, tá ligado? Porque essas crianças, quando crescerem, É, porque elas não pediram pra acontecer isso com ela, né? Tipo, as crianças ali, ela chapando, né? Já tem dinheiro suficiente, não precisa fazer isso, mas fazer o quê? Se eu fosse bebê e minha mãe fizesse isso, eu crescesse, eu não ia curtir, não. Ela, você tá chapando, mãe? Por que você fez isso? Agora todo mundo me conhece, tá ligado? É louco, mó chato isso. provavelmente vão ter também situações como essa, né? Conflitos próprios, tipo, quem eu sou, né? Porque as pessoas esperam que eu seja algo. Então eu tenho que ser esse algo ou eu posso ser algo diferente? E nesse tipo de conflito é onde vem as atitudes mais controversas, né? Porque a pessoa tá tentando se descobrir, tá insegura com quem é, pensa, pô, tudo que eu fizer vão criticar, então eu vou fazer logo uma merda, tá ligado? Aí foi onde ele fez tudo isso que o Lucão falou, pô, mijou aqui. O cara chega um momento que ele explode, né? Ele não consegue Pois aguentar, tipo... Eu acho bem compreensível, inclusive, o cara, em algum momento, ter esse tipo de explosão, ter recaídas, não é um negócio individual dele. Quase todas as crianças aí que passaram, por exemplo, pelo Disney Channel, em algum momento, passaram por isso. Não é coincidência, tá? É porque a pessoa tem pressão desde muito novinho. A gente acha, por exemplo, uma pessoa, que nem no caso dele, que era músico, né? Que é só o cara subir no Puta palco merda. e cantar e é isso aí, tá? Não, ele tinha que literalmente estar viajando por aí, ele tinha que estar cantando, ele tinha que se preocupar em ser afinado, ele tinha que se preocupar em como manter a voz dele segura, né? Pra poder cantar. Então ele não podia ficar acordado até tarde, ele não podia, sei lá, ter uma noite de videogame. Ele não podia. Fora que, então, isso que eu ia falar, fora que é uma criança, adolescente que tá, querendo ou não, perdendo os momentos da vida, tá ligado? Sim, Sim. não tem um amiguinho Tipo, ali, tudo né? bem que ele é famoso, tá ganhando rios de dinheiro, mas são momentos que tu não vai ter outra vez na tua vida, tá ligado? Exato. E Então, agora ele não pode só simplesmente falar assim, agora que eu quero tirar um tempo pra mim, que eu já tenho muito dinheiro, vou voltar lá e vou descer o escorregador. Não vai ser, porra, não é a mesma coisa, né? O cara só passou essa etapa da vida, pulou e não pôde viver ela. E como a gente até falou aqui durante o caso dele, né? Num vídeo que a gente fez especificamente sobre o Justin Bieber, ele também foi acelerado em outros passos, né? Como, por exemplo, os empresários dele levando ele pra ficar com mulheres que eram bem mais velhas que ele, levando ele pra festas onde tinham drogas, onde tinham bebida. E aí você quer o quê? O seu empresário tá te levando pra esse lugar, tá te empurrando pra cima das situações. Os caras falaram, aí, você já é branquinho, tem uma carinha que não é muito pá, a gente vai levar você pra viver a vida, entendeu? Conhecer os novos horizontes, aí uma galera da hora. Os caras levou ele, filho, ele falou, vamos. E aí, no que tu vai se apegar? Tá? Em quem que tu vai falar, não, isso aqui é errado porque Deus falou, por exemplo. Hoje ele pensa isso, porque hoje ele é uma pessoa que, né, tem uma religião própria, mas naquela época não era o que acontecia. Então, quando eu vejo um pai que é famoso, que sabe o que é a fama, que sabe os malefícios que a fama traz, colocando o filho pra aparecer o tempo todo, eu sempre me pergunto isso. Por que tá fazendo isso? Você já sabe o que é. Nem era o caso dele, né? Ele foi um negócio meio orgânico, ele foi num programa com um violãozinho, tocou, cantou, a galera falou, que bonitinho, tal, ficou famoso o mundo todo. Certo. Mas nesse caso em si, eu sempre me pergunto isso, né? Eu quero saber qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje, Lucão. 10 mil pro Justin Bieber. 10 mil likes, então, essa é a 10 nossa mil, meta. será que E bom, bateu? essa nova onda de preocupação Bateu, com hein? ele surgiu após umas fotos e vídeos dele, onde ele aparece com um rosto bem magro, né? Com olheiras, uma aparência cansada ali e abatida, o que poderia indicar que ele teria voltado a usar drogas. Por exemplo, algumas imagens de quando ele foi em um evento da Rhode, que é uma marca de cosméticos ali da esposa dele, a Hailey Bieber. E nesse evento em específico, olha que doideira, a galera questionou o fato dele estar desanimado a vida inteira, porque ele não aparece sorrindo quase, né? Em frente aos fotógrafos. E nesse evento ele apareceu sorrindo. Então o problema é o fato dele sorrir, tá ligado? Bom, ele aparece também em algum momento... Ixi, travou aqui, qualquer fita.
Aí, se tiver travando a live, me fala aqui, rapaziada, entendeu? Pra mim ver. Deixa eu ver aqui se não tá travando. Que aí eu já dou uma brincada. Se tiver travando, vocês me avisam aqui, tá, família? Pra mim já ficar ciente, pra não dar bololô. Taxa de bits. Acho que tá certinho, né? Continuar, vai. Aí sim é um pouco estranho, ele aparece como se tivesse travado ali, dá pra ver que alguma coisa ele tinha realmente consumido, provavelmente. Ali tinha coisa. Ali tinha coisa, ali realmente provavelmente ele usou alguma E coisa. não é, né, a famosa Mary Jane, né? É, eu acho que não. Porque a Mary Jane já é acostumada a usar e não ia deixar a pessoa daquela maneira ali que ele tava. A não ser que também foi uma Nada, ele paulada tava que ele suave fumou ali, ali. cara. É, não, só se ele... Pode ter sido também, né? A gente não sabe, porque, obviamente, o que a gente sabe de público é aquilo que ele quis mostrar, e o que foi certeza. mostrado só mostrou ele com um comportamento um pouco diferente, né? E como existem É, milhões nada de a ver. fãs dele pelo mundo todo, já veio uma onda de preocupação. Será que ele voltou a consumir drogas? Será que ele tá precisando de ajuda? E vai lembrar que ele já sofreu muito com isso, né? Ele já falou, inclusive, publicamente disso algumas vezes. Inclusive, ele chegou a postar uma espécie de documentário no próprio canal, lá em 2020, e tem umas partes só sobre a saúde dele e sobre esses problemas que ele teve. Ele fala que ele fumou pela primeira vez quando ele tinha 12 anos. Então, vê como Nossa realmente Senhora. ele pulou algumas etapas, né? E ele comenta sobre uma época em que ele chegou num limite em relação ao consumo, né? Fala que estava usando Lean, que é uma espécie de xarope que a pessoa toma e fica totalmente abatida, né? A pessoa mal consegue abrir a boca para poder falar. Usou bala, que daí já tem um outro, né, tipo de comportamento, de ficar pra frente, até tipo são coisas que o cara não deveria usar nunca junto, né, porque pode dar um problema cardíaco, algo do tipo. Usou cogumelos, que também já é um alucinógeno, né, que faz o cara ver coisas, que faz o cara trocar os sentidos, tipo assim, o cara pode, se o cara usar uma dosagem muito alta, o cara pode confundir som com cor, tá ligado? Pode chegar nesse nível de alteração da cabeça. Então ele tava misturando muitas coisas que eram poderosas e com isso ele tava tendo uma fuga da realidade, porque ele queria sair daquela pressão que ele vivia. E ele falou que era algo que as pessoas da indústria faziam, só que a experiência dele foi na frente das câmeras, em um nível diferente de exposição. Então, tipo assim, os outros músicos que ele conhecia iam lá, fumavam, bebiam, faziam o diabo a quatro, só que ninguém Não dava- sabia. não E dava ele, nada. quando fazia isso, obviamente, tinha gente perseguindo, tinha sempre um paparazzi se pendurando no teto para poder ter uma imagem dele. Então ele acabou tendo tudo isso exposto e cada vez que isso era exposto, ele voltava a ter uma recaída e ficava ainda pior. Ele falou, inclusive, que a primeira coisa que ele fazia nessa época, quando acordava, era tomar um remédio e fumar um já. Então ele já ficava meio que dopado desde a primeira hora que ele acordava até a última hora quando ele ia dormir. Nessa época ele ficava tão grog que muitas vezes não dava para diferenciar quando ele tava só chapadão e quando ele tava dormindo. Por conta disso, os seguranças dele, inclusive, pegaram ali um hábito de entrar no quarto dele sem pedir autorização nem nada do tipo, pra checar o pulso dele, pra ver se ele ainda tava Meu vivo. nível, né? Então, assim, nesse momento, ele realmente tava precisando de ajuda e isso explica um pouco da preocupação atual, né? Porque ele já tem um histórico. Tem também uma parte gravada em 2019, onde ele tá num consultório fazendo um procedimento de limpeza de toxinas, onde o Justin disse que abusou do corpo no passado e que tava se recuperando naquele momento, mostrando de fato que ele tinha alguns hábitos que não eram tão saudáveis, né? E além disso, nesse documentário mostra que ele teve outros problemas com a saúde dele, com algumas doenças que ele foi diagnosticado, como por exemplo a doença de Lyme e a mononucleose. A doença de Lyme é rara aqui no Brasil e está cada vez mais normal lá nos Estados Unidos. Ela costuma começar com uma lesão na pele e depois pode ter alguns sintomas parecidos com uma virose. Só que assim, depois vi de um isso tempo aí, ela vai né? piorando e ela pode atingir a pele. Eu vi isso aí, ele tava meio que travando o olho, ele fez um vídeo lá de... Você é louco, uma brisa. Ave Maria. Articulações, o sistema nervoso e o coração, ou seja, ela É passa a ter absurdo, um né? risco maior, né? Esse Lyme aí, inclusive, foi bem. Ele descobriu bem um pouquinho antes dele vir pro Rock in Rio no Brasil, porque o Foi. nosso amigo aqui comprou o ingresso pra ir e já tava, meu, com um medo absurdo que Porque ele teve não que ia cancelar colar. show, né? Aham, cancelou vários. Só que daí o Brasil acho que era 1 ano depois que ele descobriu. Então daí, tipo, ele conseguiu se recuperar e ainda vir pra cá, tá? Então, na época, muita gente que tinha comprado o ingresso, por exemplo, não pôde ir no show dele para outros locais do mundo, porque ele teve que dar um tempo para cuidar disso. E ele também teve a mononucleose, que é causada pelo vírus Epstein-Barr. É uma doença com sintomas semelhantes à Lyme, inclusive muitas vezes é confundida com a Lyme, e o Justin teve as duas coisas ao mesmo tempo. Então, né, ele tava sofrendo Isso é bastante nessa época. E aqui entra um ponto importante. Por que que isso é importante? Porque isso mexeu com a aparência dele de novo, que é, inclusive, o mesmo problema do Michael, né? O Michael tinha problema de acne, por exemplo, tinha muita espinha. A galera vivia fazendo piada sobre isso. A galera vivia perguntando pra ele. O cara ia entrevistar o Michael Jackson, tinha essa oportunidade na vida dele, e em vez dele falar de qualquer coisa, o cara perguntava, e essas espinhas, Michael, tá ligado? E a mesma coisa aconteceu com ele. Ah, mas imagina, mano, você é horrível, você é muito feio. Com todo respeito, você é muito feio. Você começa a ganhar a maior grana, todo mundo fala não sei o que, não sei o que. Você é louco, filho, vai mudar tudo mesmo. Ah, meu nariz é horrível. Ah, seu nariz é feio. Tá, tenho dinheiro, tá bom, vou arrumar meu nariz. Ah, é assim que funciona, infelizmente.
Ainda mais aquela pressão social do caralho, o cara é um artista mais explodido do... Tu é louco, filho. Os caras fazem isso mesmo, Ele, poucas. do nada, vinha um paparazzi sabendo que a melhor foto que poderia ter do Justin Bieber é dele bravo e falava, e essas espinhas aí, tá ligado? O cara ficar puto, aparecer puto num clique e vender essa foto pro mundo todo. Então ele falou que nessa época, tudo contribuiu pra que ele ficasse cada vez mais cansado, ficasse cada vez mais afetado e tivesse problemas com a aparência dele, né? Depois ele teve uma outra doença chamada síndrome de Ramsay-Hunt, que também é uma doença rara. Essa síndrome é uma infecção dos nervos da face e do esse ouvido, vídeo aí, que ó. provoca inclusive paralisia facial. Nossa, e foi o caso sério. dele. Em 2022, ele gravou um vídeo com metade do rosto paralisado e teve que cancelar alguns shows por conta disso. Nossa, isso aí, imagina, mano. Tu acordar e teu rosto tá paralisado, Zé. Pô, pior Deve que ser... os antigos falavam que se sair do banho, né, e tomar um ventinho pode acontecer isso. Ah, é verdade. Não sei se é verdade, mas Eu sempre já ouvi tive isso esse medo. também, já ouvi isso também. Não tomo banho e sai no vento. A galera pode falar aí nos comentários se é verdade isso ou não, tá ligado? Comente se teve algum tio teu, um primo que já passou por isso. E bom, nos últimos anos ele parecia muito bem, ele tava muito bem, né? Tranquilo, mais afastado também da mídia. Tu vê como tem muito a ver com a mídia, né? Ele se afastou da mídia e começou a ter uma vida tranquila. Também passou a ficar limpo, sem o uso de qualquer coisa. Apenas ele fumava né? Fumava um verdinho ali e tal, mas perto do que ele tava usando antes estava muito bom. Mas agora, recentemente, ele voltou a aparecer usando, né? Que era um negócio que ele não tava fazendo. Tava meio que se distanciando de polêmica. Porque ele sabia que toda vez que ele aparecesse usando, ia dar polêmica. Ele voltou a postar ali stories fumando maconha, usando bong, outras coisas do tipo, e ele voltou para as manchetes. E também nessa mesma época ele começou a dar um follow em algumas pessoas que eram bem próximas dele, amigos, pessoas que trabalhavam com ele, produtores, pessoas que inclusive cuidaram da carreira dele, né? E isso pode ter a ver com o caso Diddy. Por quê? Porque o Justin virou um dos caras mais comentados dentro do caso Diddy, por supostamente ter sido uma vítima dele, porque ele foi levado para os flavor camps do Diddy, né, que eram onde jovens iam para poder aprender música com o Diddy, e inclusive frequentou algumas festas do Diddy naquela época. E quem teria feito essa ponte entre ele foi o empresário dele daquela época, que tinha a tutela dele, que era o Usher, né? Então o Usher, inclusive, foi um dos caras que ele deu um follow recentemente, e provavelmente foi por tudo isso que foi noticiado, né? E além do Usher, alguns outros produtores também receberam um follow, mostrando que sim, pode ter a ver com esse assunto. E bom, no meio disso tudo, ele foi pai pela primeira vez, ele teve o filho dele, que agora tem 6 meses, o Jack Bieber, e isso parecia que ia de vez assim colocar ele num rumo ali que, né, um rumo de felicidade, né? Mas bem nessa época, veio então o caso Diddy, veio um monte de memória com o cara. Ele até agora não se posicionou literalmente sobre o assunto, falando tudo o que aconteceu, se ele foi abusado ou não, se ele foi uma vítima ou não. Ele inclusive buscou se distanciar, assim como vários outros que foram citados ali no meio do processo. E um porta-voz da equipe dele falou ao TMZ sobre esses rumores. Ele disse o seguinte: a narrativa constante de que Justin está usando drogas pesadas não é verdadeira. Ele está em um dos melhores momentos de sua vida. Aqui tem um detalhe importante, tá? Ele fala pesadas, porque até ele mesmo posta que ele tá fumando e coisa do tipo. Então... Mano, eu acredito que assim, eu também tô verdinho, fumo califa, tá ligado? Só que é o seguinte, a gente só vai saber o que ele mostra, tá ligado? Ou que alguns terceiros ali que está próximo fala. Mas eu acredito sim que ele tá no melhor momento da vida dele, porque, querendo ou não, por tudo que ele já passou, por tudo que ele já viveu, hoje ele tem condição de ficar suave. Ah, vou fazer uma musiquinha ali, faz uma musiquinha, vou fazer uma live ali, pum. Tá ligado? Ele tem esse poder hoje em dia, então, ainda mais agora que ele teve o filho dele, então, mano, acho que ele tá suave, tá ligado? De vez em quando pode aparecer fumando baseadinho, porque querendo ou não, o cara pode fumar as melhores maconhas, não sei o que. Às vezes vai tirar uma onda mesmo, querendo ou não, Então não pode ficar toda hora falando, só porque, mano, às vezes, se, tipo assim, eu não tô feliz todo dia, tá ligado? Eu não tô bem. Vai ter algum dia que, tipo, eu vou sair na rua, vou estar com a cara, sei lá, meio abatida, às vezes meio triste, porque querendo ou não, a vida é assim. Você pode ter dinheiro, pode ter o que for. Você não vai ficar feliz todo dia, mesmo tudo estando bem. Às vezes você, sei lá, sabe aquelas vezes que você só sai meio pum, assim, meio triste? Aí o cara vai tirar uma foto de você, aí coincidentemente você vai estar com a barbinha um pouco mais cheia, que não vai ter feito. Aí vai sair toda essa polêmica, tá ligado? É um lado ruim também de ser artista e de ser muito famoso. Enfim, é isso, família. Espero que vocês tenham entendido, né? Então ele pode estar usando outras coisas mais leves. Porque o que estavam falando que ele provavelmente está usando naquele momento que ele apareceu travadão era o pó, tá ligado? Então, tipo, o pó é Era mais bem pesado. isso que eu pensei. Metanfetamina, tá ligado? Que também é bem pesado. Então, o cara deixou claro, né? Drogas pesadas ele não tá usando. E no momento, então, basicamente o que tem é uma preocupação dos fãs dele com a saúde dele por conta desse sinal dele de recaída e tudo mais. E ele é um cara, como a gente falou, pô, é um cara que eu acho que ainda não experimentou a paz na vida dele, tá ligado? Eu acho que se eu fosse ele, nesse momento, antigamente, quando eu era mais novo, eu pensava, pô, esse cara tem a chance de fazer algo parecido com o Michael Jackson. Ele é famoso desde muito pequeno, né? Desde muito novinho. E ele poderia fazer uma fama de décadas como o Michael Jackson lançando um hit todo ano. Só que hoje, tu para pensar,
pra que o cara vai querer estar tanto tempo assim exposto? Uhum. Tá ligado? Pra que ele vai querer fazer uma carreira de 50 anos com o Não Michael tem fez? necessidade, Porque o Michael né? até o último Ele já dia é o da vida Justin. dele era perseguido. Então, Sim. provavelmente em algum momento ele vai se distanciar. Ele, inclusive, talvez abra mão das redes sociais, que pra mim não seria nenhum choque, pra poder viver um pouco dos frutos ali que ele colheu, né? Por conta do trabalho dele. E pra poder Exato. ter, então, finalmente paz e fazer o que bem entender. Mas vai lembrar que, obviamente, se ele tiver uma recaída e algo do tipo assim, é bom que todo mundo se preocupe mesmo, é bom que todo mundo esteja próximo dele, dando apoio pra ele e cobrando que se cuide um pouco mais, até porque muitos famosos já acabaram partindo justamente pelo uso de algum tipo de substância dessa. Se fosse um problema com pó, por exemplo, né, seria algo realmente bem arriscado pra vida dele. A gente vai ter um anúncio rapidinho da Steak aqui, o carnaval chegou agora e a Steak... Eu acho que é isso aí, acabou, né, mano? Muito obrigado aí, Planeta Novo, tá ligado? Pelo vídeo, muito obrigado. E é isso aí, família, quase que não sai. Na minha opinião, eu acho que, tipo assim, claro, é que nem o Fabio falou aí, ele tá quase encontrando um momento de paz dele, que é de vez sair da net, tá ligado? E colher apenas os frutos do que ele já plantou a vida toda, tá ligado? Não precisa necessariamente querer ficar até os 50 anos com aquele bagulho de tem que fazer hit, tem que fazer hit, tem que... Não, tá ligado? Ele já é o Justin Bieber, tá ligado? Ele tem músicas maravilhosas, diga-se de passagem, que ele lançou recentemente. Recentemente que eu falo, 2023, 22, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham entendido, tá ligado, família? Eu acho que, como ele tem o fiote dele agora, tem a mulher dele, ele vai ficar suave, tá ligado? Eu também torço muito pra que ele encontre a paz, fique de boa, porque eu também gosto pra caralho das músicas dele. Todo dia eu escuto. Às vezes eu tô meio tá ligado? Meio triste, eu procuro escutar um pouco.